o relator, o senador Alessandro Vieira, Vossa Excelência pela condução e agradecer a contribuição do diretor-geral da Polícia Federal, cumprimentar também o nosso vice-presidente, senador Mourão. Eu acho que, no início de um trabalho como esse, compreender qual é o nosso objeto, né? A gente sabe que eu sou médico, e na medicina e na saúde pública, os conceitos que estruturaram a base tecnológica da saúde pública são conceitos que vêm da polícia. Eram chamadas polícias sanitárias, né? E a gente tem que obrigatoriamente conhecer qual é o agente etiológico, onde ele acontece, qual é a presença territorial, como é que a gente controla a presença disso tudo no território, como se espalha, como se reproduzem, como agem, porque se você não sabe como age, você não sabe como intervir, qual é o mecanismo. Ou seja, tudo isso para mim, ouvindo aqui vocês que são da área de segurança, na sua grande maioria, não me é nada estranho, porque parece óbvio, né, que se a gente quer fazer um trabalho sério de combate ao crime organizado, ao crime de uma maneira geral, a gente precisa saber como é que esse crime ele adquire suprimentos. Veja, para cometer crime precisa usar força, em alguns casos, né? Principalmente quando a organização criminosa ela ocupa território, como quando ela tem uma ação miliciana ou quando ela explora ali aquele território, aquela população, precisa de muito poder de fogo para subjugar e, obviamente, que uma organização criminosa como essa requer uma ação ostensiva maior, requer um combate mais de físico até, né? Não dá para negar isso. E talvez, pela própria função da Polícia Federal, né, de não, apesar de ter um setor da Polícia Federal que faz ação ostensiva também, em alguns momentos, eu queria saber em que momentos a Polícia Federal usa esta força, quando é que ela é requisitada, quando é que ela é mobilizada, em que situações ela é mobilizada. Mas, considerando isso, mas isso não é suficiente. Além disso, essas organizações, para ter arma, para ter gente, precisa ter dinheiro. Como é que o dinheiro, né, irriga? Quais são as fontes de recursos? Como é que, e pelo visto, a gente tem percebido que a ação de inteligência e a sofisticação com que esses grupos criminosos, essas organizações criminosas têm atuado, elas têm surpreendido, né? Então, por exemplo, a gente viu a maior operação contra uma organização criminosa com essa carbono oculta, uma das maiores já realizadas pela quantidade de mandados, pela quantidade de pontos que foram identificados, toda a inteligência e o tempo que levou com toda a inteligência para desvendar os mecanismos por onde passava o dinheiro, a sofisticação para a lavagem do dinheiro, para esquentar dinheiro, as fintechs, né? E a gente está vendo aqui, o senador Alessandro levantou, veja, como essas organizações criminosas chegam ao parlamento e coisas que parecem inocentes, mas, na verdade, a serviço do crime organizado, quando o parlamentar propõe derrubar projetos, decretos que regulamentam determinadas fintechs, para poder garantir que o dinheiro seja
circule de forma transparente, sabendo de quem veio, para onde vai, qual é a origem. Aí alguém tenta fazer um decreto legislativo para derrubar resoluções de uma instituição regulamentadora como o Banco Central. Veja o grau de sofisticação e de imbricamento dessas organizações criminosas. Nós não estamos lidando com um mero ladrão ou alguém que ocupa um espaço físico territorial. Eu sei que essa é uma agonia e essa agonia precisa que o Estado brasileiro se ocupe. É intolerável essa situação, e inclusive tem um projeto de minha autoria que criminaliza, inclusive, a circunscrição e a ocupação de território. É uma atividade criminosa, ou seja, impedir que as pessoas entrem, saiam. Isso tem que ser tipificado como um crime em si. Mas é preciso que a gente dê essa resposta à sociedade. Essa me parece que é a maior demanda da sociedade visível. Mas se a gente se prender a isso, a gente não vai se prender só a isso, porque isso é fundamental. Porque como, aí falando como médico e como quem ajudou a criar o SAMU no Brasil, eu tinha percepção, e a população tinha percepção, que aquele atendimento de emergência era o que era a referência de qualidade na saúde pública, porque estava atendendo na hora da emergência. É como a presença no território. A gente precisa ter essa preocupação e a gente precisa buscar caminhos. E eu acho que essa CPI pode jogar luz sobre isso. Como integrar para que a gente tire essa agonia ou diminua esse sofrimento da população, que é uma urgência, é uma emergência. Mas nós não podemos abrir mão de todo esse trabalho que tem sido feito, como foi feito na Carbono Oculto, como precisa ser feito com outras organizações criminosas, como foi feito agora com relação ao Banco Master, né? Porque por trás tem muita gente que se beneficiou e que, de alguma forma, lavou dinheiro e que fez tantas coisas a partir de instrumentos tão sofisticados como as instituições financeiras. Então, aqui, eu sei que nós temos um desafio ao longo desse trabalho da CPI e todas as questões que me passaram aqui, que eu li, que eu podia trazer aqui, são coisas que a gente vai ter que discutir ao longo de toda a CPI. Não dá para a gente, na primeira sessão, esgotar. Mas uma preocupação, e aí pensando como herdeiro da tradição policial na saúde pública, como é a minha especialidade, a urgência, a gente precisa dar respostas à urgência da sociedade. E como nós vamos integrar tudo isso para dar urgência à sociedade? Esse projeto de lei que o presidente mandou para o Congresso, de alguma forma era para dar conta dessa urgência que a sociedade clama de atenção ou de ação dos governos como um todo, independente, como disse o senador Fabiano Contarato, se é município, se é Estado, se é União, dos governos, do Estado brasileiro, que não é um ente federado. O Estado brasileiro é o conjunto. Então, eu não sei se eu tenho uma pergunta, eu tenho um questionamento para todos nós, né? Eu acho que nós temos um dever com o povo brasileiro. Nós precisamos dar conta de tudo que está no entorno, da inteligência, de desmontar esses esquemas mais sofisticados, de identificar as conexões da política com o crime organizado, do sistema financeiro com o crime organizado, do sistema de produção e de abastecimento desse crime organizado, mas a gente precisa atender e resolver a agonia do povo brasileiro, que é esse sentimento de premência, de urgência por se sentir seguro e de, efetivamente, não se sentir subjugado, não se sentir expulso do seu território, não se sentir humilhado, não se sentir abandonado. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem ao final desta CPI, que eu acho que com todo
assim, vamos tirar um pouco essa carga disso, vamos dar uma resposta efetiva para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que Vossa Senhoria trabalha nesse sentido, que o presidente Lula está trabalhando nesse sentido, que os governadores, na sua grande maioria, estão trabalhando nessa direção, mas nós precisamos aqui explicitar tudo isso e tentar encontrar caminhos, seja com a PEC, seja com o projeto antifacção, seja com sugestões novas, de novas propostas legislativas que possam sair como resultado desta CPI. Mas eu queria agradecer, senhor presidente.